Fala galera, meu nome é Solano Nunes e você está no podcast Sexta de Três. Hoje eu vou falar sobre um dos maiores jogadores da história, com um dos que teve os maiores feitos e que quebrou um monte de recordes, que é o jogador Will Chamberlain, que é não posso falar nada, né? O cara, nossa, incrível. Bom, o Wilton Norman Chamberlain, que é mais conhecido como Will Chamberlain, nasceu no dia 21 de agosto de 1936, no mesmo dia que eu nasci. Só que eu não nasci em 1936. Ele tinha um talento diferente para a época e quando entrou na NBA era um pivô, que era um pivô ágil, né, muito rápido, e que tinha 2 metros e 16 e 136 quilos. Antes do Will Chamberlain entrar na NBA, né, que na temporada de 1958-1959, o Wilt jogou pelos Harlem Globetrotters e era sucesso na época e atuou pela equipe do Brooks até se formar na faculdade, que já era um requisito, na época já era um requisito para entrar na NBA, que era o atleta ele tinha que se formar para poder entrar na liga, né? Então, na temporada de 1959 e 1960, após uma intervenção muito interessante do Ed Gottlieb, que era o dono da franquia do Philadelphia Warriors, em 1955 a NBA criou o draft territorial, que era um sistema que dizia que os atletas deviam entrar na NBA através das franquias dos estados onde o mesmo fez a universidade. Daí o Chamberlain se formou na Universidade de Kansas e o Gottlieb, que nome ruim, Gottlieb um, argumentou que Wilt cresceu na Filadélfia e como em Kansas não existia um time de basquete, ele devia voltar e devia jogar pelos Warriors. Ele conseguiu, o Gottlieb conseguiu, e essa foi a única vez em que um jogador entrou na NBA pelas suas raízes pré-universitárias. Então, em 1959 para 1959 e 1960, o Wilt teve sua estreia na NBA, que foi um dos momentos mais aguardados daquela temporada, que é a promessa, né? Sempre tem essas questões, as promessas para o futuro para a NBA, e como foi com o Wilt que entrou e todo mundo, nossa, esse cara vai ser grande, como foi com o Michael Jordan, como foi com o LeBron James, todos entraram, os seus primeiros jogos estavam sendo tratados já como estrelas, assim, mas com o Wilt foi maior ainda, porque ele já era muito novo e já se destacava, e todos os times queriam ter ele, e daí teve essa ideia do Gottlieb para fazer esse negócio e funcionou. Daí a espera, né, das pessoas que estavam esperando pro Wilt se tornar uma lenda no basquete valeu a pena. E a partida de estreia foi contra o New York Knicks. E o Chamberlain deixou a marca dele na quadra com um duplo-duplo expressivo, com 43 pontos e 28 rebotes. Lembrando que essa era a primeira partida dele na NBA. Pouca coisa. Nossa. Esse foi o primeiro de muitos e que lhe renderam, né, diversos apelidos na liga, ao longo dos anos, né, que foi o Pernalonga, o The Big Dipper e Wilt the Stilt. Nossa, que esses caras gostam desses nomes complicados. Goliath e o Mr. 100, né, que o Wilt, eu vou ultrapassar as partes. O Wilt, ele foi o único jogador, ele tem a maior pontuação em um jogo sozinho, ele marcou 100 pontos em uma única partida, e eu não vou fazer um episódio do podcast, eu vou fazer um vídeo com
com imagens e tal. Eu vou fazer um vídeo curto que eu vou... Agora começou as férias, eu vou começar a fazer vídeos curtos, assim, com stories e tal. Eu vou botar lá no YouTube. Então, para quem tá escutando o podcast no Spotify ou outras plataformas, entra lá no YouTube, é o mesmo nome, é Cesta de 13, e procura bastante porque não tem ninguém no YouTube vendo. Triste. Mas vê lá, se inscreve lá no canal se vocês gostarem, é claro. Dá uma olhada que daqui a pouco eu vou postar esse vídeo, que eu vou começar a postar essas pequenas coisas, esses pequenos vídeos curtos, pra aumentar, né, a quantidade de vídeo, porque eu dei uma desacelerada agora por causa das provas, né? E agora eu vou voltar bastante com mais conteúdo agora nas férias, vou aproveitar pra fazer bastante, deixar acumulado. Tá, então voltando pro conteúdo, né? Então, um jogador que em sua carreira teve média de duplo-duplo do nível de que aconteceu em seu primeiro jogo na NBA, 50,4 pontos por partida, além de 23 rebotes. Claro que essa época era uma época que a NBA ainda estava em ascensão. Então não tinha jogadores tão bons, tão incríveis, né? Não que o Wilt não fosse tão incrível assim, não que o Bill Russell, por exemplo, não fosse tão incrível, mas é que 23 rebotes nessa o cara ter uma média de duplo-duplo é, não é comum para nossa época porque o jogo ele tá mais rápido, tá mais trabalhado, a NBA já tá realmente formada, ainda tá em ascensão, mas ela já tem uma base muito estável e nessa época a NBA tava em ascensão, por isso que, sei lá, o Bill Russell ganhou 12 campeonatos, assim, ele e um time dele. E isso, se tu pensar agora, é uma coisa praticamente impossível. O melhor, que a gente considera o melhor da história, que é o Michael Jordan, ganhou 6. Só que só que naquela época na época do Michael Jordan, em comparação com a do Bill Russell e do Will Chamberlain, é uma época muito mais complicada em quesito de estilos de jogos. Os times eles tinham estilos diferentes, de habilidades dos jogadores, tinha mais jogadores melhores em comparação àquela época que tinha as duas maiores estrelas eram o Wilt e o Bill Russell. E tinha outros jogadores que jogavam bem, tinham, só que não tinham esse mesmo patamar, assim, era uma época diferente, né? Bom, se tu tá escutando e achando que isso é pouco, né? O Pernalonga era muito conhecido por conta de seu vigor dos dois lados da quadra. Era um dos melhores two-way na liga, além de ainda ter alguns recordes da NBA. Alguns, né? Vários recordes da NBA. Ele fez 4.000 pontos em uma única temporada, arremessos de média distância convertidos de forma consecutiva, que é com 18, né? 18. Rebotes consecutivos com 55. O cara era bom. Ao todo fez 31.429 pontos em 14 temporadas na NBA, ficando entre os maiores pontuadores da história da NBA. Teve a maior média de minutos por partida, 48,5 minutos por partida. E as conquistas que ele teve ele foi MVP das finais da NBA em 1972, MVP da temporada em 1959 e 60, 1965 e 66, 1967, 1966 e 67 e 1967 e 68. Ele também ele participou ele foi MVP do NBA Star Game em 1959 e 1960. Ele foi o calouro do ano, Rook of the Year, em 1959 e 1960. Ele foi eleito pro time da NBA, né, que é o All NBA First Team, em 1959 e 60, as temporadas, né? Temporada 1959 e 60, 1960, 61, 1961, 62, 1963, 64, 1965, 66, 1966, 67, 1967, 68. O cara fez coisa pra casa. Ele foi eleito pro First Defense Team, do First All NBA First Defense Team, que é em 1971 e 1972 e 1972 e 1973.
Foi selecionado para o All-Star Game em 1959-60, de 1959 e 60 até 1968, 69 e 1970 e 1971, até 1972 e 73. Ele foi o líder em assistências em 1967 e 68, líder em pontos em 1959 e 1960 até 1965 e 66. Ele foi líder em rebotes, que foi de 1959 e 60 até 1962 e 63. De novo, de 1965 e 66 até 1968 e 69. De 1970 e 71 até 1972 e 73. Está entre os 35 maiores jogadores da história da NBA e de 1980 que eles fizeram, tabularam lá. Está entre os 50 maiores jogadores da história da NBA, quando eles tabelaram isso em 1996, e entrou pro Hall da Fama, Hall of Fame, né, no ano de estreia do Hall, em 1978. O Chamberlain ainda tinha o recorde de lances livres em uma única partida, recorde de lances livres cobrados, mas o recorde foi quebrado por Dwight Howard, nossa, na temporada de 2011 e 2012. O recorde de Wilt era de 34 arremessos cobrados, e do Dwight Howard ele fez 39 cobranças, né, convertendo 21 na partida. E na partida dos 100 pontos, o Mr. 100 cobrou 31 lances livres, converteu 29. E o Chamberlain também se arriscou no cinema. Ele participou do filme Conan o Bárbaro. E o Will Chamberlain ele morreu dia 12 de outubro de 1999 de problemas cardíacos. Tudo isso que eu falei agora é para mostrar que esse foi um dos maiores jogadores da história da NBA. Foi um jogador que ajudou ao esporte a crescer. Ele também tem a história dele com a rivalidade entre ele e o Bill Russell, que eram os dois maiores pivôs da época, né? Eles levaram a NBA a outro patamar com a sua rivalidade. E, de novo, era uma NBA em ascensão. Ela não era tão vamos dizer, complicada que nem hoje. Hoje tem muito mais competitiva, mas o Wilt, ele se provou um grande esportista, né? Um grande atleta, tanto que ele, quando ele era mais novo, antes de entrar no NBA, ele fazia outros esportes de corrida e de atletismo. Ele fazia atletismo e se destacava muito bem no atletismo. E então o Wilt, ele marcou a época dele justamente pelo seu dom, suas habilidades e seu próprio treino, né? Ele só não ele só não chegou tão longe em questões de título por causa do Bill Russell, que com o Boston Celtics ganhou uma caralhada de título, então fica difícil. Mas eles tiveram seus confrontos, né? E grandes confrontos. E então que podemos tirar dessa conclusão é que o Will Chamberlain marcou a história do basquete e que influencia até hoje muitos jogadores, e que quebrou um monte de recorde. Eu falei ali uma caralhada de recorde, e desculpe se vocês ficaram confusos nas datas, porque é muita data, muita mesmo. E então eu acho que esse foi um episódio mais curto, né? Tinha muita mais coisa pra falar, mas eu acho que já que eu gravei sozinho, de novo, desculpa por ter gravado sozinho. Não achei gente pra gravar de novo. Eu acho que isso vai ser mais corriqueiro do que eu gostaria, mas eu vou tentar trazer mais gente, eu vou tentar trazer gente pra gravar, mas tá difícil. O pessoal não tá afim, que triste. Mas muito obrigado aí pra você que assistiu. Eu sou Solano Nunes e você esteve escutando o podcast Sexta de Três. Valeu!